Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aqui nós vemos um problema que tem atravessado séculos. O ser humano não consegue assumir a culpa. É bem provável que você tenha lido o capítulo 3 de Gênesis, mas nunca se atentou a este mínimo detalhe. Neste vídeo nós vamos ler o capítulo 3 de Gênesis e eu vou fazer alguns comentários por cima. Mas antes de começarmos o vídeo, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo, se você achar que este vídeo foi útil, importante, relevante para você, eu vou pedir para que você deixe o seu like. Fazendo isso, você passa informação ao YouTube que este conteúdo é de valor. O YouTube, por sua vez, vai recomendar para mais pessoas, pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Eu vou pedir também que você deixe a sua satisfação ou insatisfação nos comentários e também te convido a participar desta missão. Camupa, como assim participar da missão? É muito simples. Eu sei que você participa em muitos grupos do WhatsApp. Eu sei também que você tem redes sociais, como por exemplo TikTok, Instagram, Facebook e outras redes sociais que eu desconheço. O que você vai fazer? Você vai pegar no link deste vídeo e vai compartilhar nos grupos do WhatsApp. Você também pode pegar neste vídeo, fazer alguns cortes e postar nas suas redes sociais. Bom, então vamos começar o vídeo de hoje. Mas antes eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, para que você me acompanhe na leitura. Porque o Camupa pode errar, mas a palavra de Deus não erra. Ok? Bom, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Alguns pontos aqui interessantes que eu tenho que falar convosco. O primeiro ponto é que a serpente é um animal sagaz. Era um animal sagaz. Eu traduziria sagaz como um animal inteligente, um animal de destaque. Isso atraiu Eva, certo? Muitas das vezes, Satanás aparece em nossas vidas não como um ser vermelho com chifres, uma cauda, dentes de vampiro. Não, ele aparece como um anjo de luz, conforme diz em 2 Coríntios 11, do versículo 14 a 15. Satanás aparece como um anjo de luz. Nós vemos aqui Satanás falando através de um animal inteligente, um animal de destaque com a mulher. Camupa, mas aqui diz que é a serpente. Onde é que você tirou esta ideia de que é Satanás? Ok, vamos ao livro de Apocalipse 12, versículos 9. E aqui nós vamos encontrar a informação que nós precisamos. Ok, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós entendemos que Satanás estava falando através da serpente. Ok? Agora, vamos ao segundo detalhe. A serpente faz a seguinte pergunta: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Lembrando que Satanás conhece muito bem o caráter de Deus. Satanás sabe que Deus não é do tipo que permite que você faça tudo, porque o amor impõe limites. Quando meu filho começou a engatinhar, eu percebi muito bem essa questão. Eu moro no primeiro andar, num apartamento no primeiro andar, e às vezes eu deixo a porta da sacada aberta para entrar ar puro dentro de casa. E meu filho tem o costume de ir para todos os lados. E como eu amo meu filho, eu não quero que ele caia do primeiro andar abaixo, eu colocava limites. Quando eu via que ele estava indo para uma direção perigosa, falava: filho, aqui não. E Deus é do mesmo jeito. Deus não fala assim: olha, pode fazer tudo, você pode comer de tudo.
Deus não fala assim. Deus fala assim, olha, coma isso que é para o seu bem. Faça isso que é para o seu bem. E Satanás, com base nessa informação que ele tem do caráter de Deus, faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. Mas ele faz essa pergunta para criar conexão. Não sei se você entende. É como se você conhecesse os gostos de uma pessoa que você tem interesse e chegasse para ela e começasse a conversar sobre os interesses dessa pessoa. É claro que aquela pessoa vai te responder muito bem. Aquela pessoa vai falar, vai te dar a maior atenção possível, porque estão a falar de algo que ela gosta. Ok? Então, Satanás faz uma pergunta para criar conexão. Agora, repare que Satanás chega questionando aquilo que Deus disse. Esse é um ponto também que nós temos que destacar aqui. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então nós vemos aqui, diferente de Gênesis 2, do versículo 16 e 17, que eu vou ler, onde nós encontramos essa ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante que Eva aqui diz que Deus disse que eles não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não só isso. Eles não devem comer, eles não devem tocar. Porque no dia em que tocarem ou comerem, certamente morrerão. É interessante que em Gênesis 2, versículo 16 e 17, nós não encontramos essa informação tocar. Nós não encontramos. Eu acredito que há um episódio que não foi relatado aqui na Bíblia, que foi o episódio de Deus conversando com o casal. Na verdade, relata aqui, no versículo 8 do capítulo 3, que nós já vamos avançar daqui a pouco, que Deus visitava o casal na viração do dia. Então, o homem e a mulher conversavam com Deus todos os dias. Certo? Então, muita coisa que não está aqui no texto bíblico. Mas o que está aqui é suficiente para que nós tenhamos fé em Deus. Ok? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Esses dias eu postei um vídeo falando assim: Satanás usa 99% de verdade e 1% de mentira. E alguns ficaram indignados comigo. Me mostra a referência bíblica para isso. Onde é que você tirou essa ideia? É simples. Em Gênesis 2, versículo 17, Deus disse, certamente, no final do versículo, Deus disse, certamente morrerás. Em Gênesis 3, versículo 4, Satanás usa as mesmas palavras que Deus, porém acrescenta uma palavra. Satanás usa a palavra certo, usa morrerás e acrescenta a palavra não. É certo que não morrerás. Usou as mesmas palavras. Eu vou te apresentar mais base sobre esta minha afirmação que Satanás usa 99% de verdade e 1% de mentira no decorrer da leitura. Ok? Satanás faz uma alteração leve e muda todo o contexto. Muda todo o contexto. Então Satanás diz, é certo que não morrerás. E ele acrescenta, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Ainda bem que nós avançamos até aqui. Olha, Satanás mente na questão de que se o homem e a mulher comerem do fruto, eles não morrerão, mas não mente no ponto de que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Agora, Satanás também mente no ponto de que o homem e a mulher seriam como Deus. Na verdade, Satanás aqui fala algo de que o coração dele estava cheio. Por quê? Se você assistiu o estudo bíblico sobre o Apocalipse, onde eu falo da maior guerra de todos os tempos, eu falo sobre isso.
Um dos pensamentos que passava na cabeça de Lúcifer na época era que ele queria ser como Deus. Vamos ler esse texto. Isaías 14, versículo 12 e 13. Aqui diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração. Em alguns momentos, quando a palavra de Deus, a Bíblia diz coração, ela não se refere ao coração órgão, se refere à nossa mente. Então Satanás dizia na sua mente: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Nós já sabemos, nós já aprendemos naquele estudo bíblico que estrelas em profecia são anjos. Você pode encontrar isso em Apocalipse 1, versículo 20, ok? Você vai ver que estrelas em profecia significam anjos. Então Satanás aqui estava querendo se tornar o líder dos anjos, passar acima de Deus. Vamos ler o texto. O texto é claro. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Satanás queria se tornar semelhante a Deus. Satanás, quando tem esse pensamento, ele tem esse pensamento com o objetivo de que ele próprio criaria suas próprias regras. E quando ele chega aqui no planeta Terra, ele transmite essa ideia ao homem e à mulher. Olha, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Vocês vão criar vossas próprias regras. Vocês não vão precisar de Deus para falar o que vocês devem fazer ou não fazer. Vocês próprios vão passar a definir aquilo que vocês fazem ou deixam de fazer. Você conhece algumas pessoas que pensam assim nos nossos dias? Os ateus pensam assim. É por isso que é muito contraditório quando um ateu diz que é ateu, se afirma ateu, quando o ateu diz que é ateu, quando alguém se diz ateu e depois quer julgar entre o certo e o errado. Nós entendemos o certo e o errado com base na pessoa de Deus. Porque por nós mesmos, nós não temos moral, como se diz no Brasil. Nós não temos moral para julgar o certo ou o errado. Quem somos nós para fazer isso? Agora, Deus já pode julgar o que é certo ou errado. Satanás aqui vende a ideia ao homem e à mulher que eles seriam como Deus. Eles julgariam aquilo que é certo ou errado nas suas vidas. Talvez esse seja o maior problema nos nossos dias. As pessoas querem julgar o que é certo ou errado. Não com base na palavra de Deus, mas com base naquilo que eles pensam, com base naquilo que eles acham. Eu acho que isso é errado. Ok, com base no quê? Porque se você é cristão, existe uma verdade absoluta. E esta verdade absoluta é com certeza a palavra de Deus. Você já leu João capítulo 1? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus. Esse conceito é muito profundo. Se você ler João capítulo 1, você viaja nas ideias. Eu recomendo que você faça isso, ok? Então aqui nós vemos que Satanás vende a ideia ao homem e à mulher de que se eles comessem do fruto, eles seriam conhecedores do bem e do mal, seus olhos se abririam, ou seja, teriam mais entendimento das coisas, e eles julgariam aquilo que é certo ou errado, eles criariam suas próprias regras. E o homem e a mulher caem nessa mentira. Ok? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Vamos parar por aqui porque tem um comentário muito interessante. Eu não sei se já passou esse pensamento na sua cabeça, mas talvez você já tenha pensado que Eva e Adão tivessem se esquecido daquilo que Deus falou em Gênesis 2, versículo 16 e 17. A verdade é que eles não se esqueceram.
Vamos lembrar que esse episódio acontece antes do pecado. Então, tanto a memória de Eva quanto a memória de Adão estavam funcionando perfeitamente. Eles se lembravam exatamente daquilo que Deus tinha dito. Eva foi enganada. Satanás chegou com uma conversa, levou Eva a questionar aquilo que Deus tinha dito. Então, Eva ficou embaraçada nas ideias. Já Adão come a fruta com consciência do que iria acontecer. Agora é interessante que as coisas começam a ficar estranhas. O pecado começa a se manifestar só depois de Adão comer do fruto. Por quê? A resposta nós encontramos no versículo 24 do capítulo 2, que diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a mulher pecou, mas o homem não tinha pecado. O pecado ainda não tinha se manifestado no mundo. Depois que o homem come do fruto, porque eles são uma só carne, o pecado começa a se manifestar. Interessante, né? É claro, existem outras ideias, mas neste vídeo eu vou trazer apenas esta ideia, ok? Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, aqui nós já começamos a ver as consequências do pecado. Antes eles estavam nus e não se envergonhavam. Se você voltar no versículo 25 do capítulo 2, diz assim: Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, no capítulo 7, nós já vemos que eles percebem que estavam nus e ficam envergonhados. Por quê? Porque o pecado traz isso, o pecado traz vergonha, o pecado traz medo, que nós vamos ver no próximo versículo. Então eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, eles nem cobriram o corpo todo, eles cobriram só as partes íntimas. Olha o que o pecado faz. Então aqui, Adão e Eva tentam contornar a situação. Eles perceberam que ambos estavam nus, tentam coser folhas de figueira, mas não dá muito certo. Nós vamos ver que mais para frente Deus vai dar uma solução. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eu falei isso lá atrás, né? Então Deus visitava o casal na viração do dia. Então, o pecado traz vergonha, o pecado traz medo. Esses dois pontos eu não vou discutir neste vídeo, mas coloque isso na sua cabeça. O pecado traz vergonha e o pecado traz medo. Tudo que nós temos feito até hoje na história da humanidade é para tentar camuflar a nossa vergonha e o nosso medo. Só que nós nunca vamos resolver isso. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Esse episódio aqui me deixa muito admirado com o caráter de Deus. Se fosse eu ou você, estaríamos gritando: mas eu já não vos falei que iria dar errado se vocês me desobedecessem? Eu já falei para vocês não comerem desse fruto, mas vocês foram lá e comeram. Por que vocês fizeram isso? Não, Deus chega tranquilo. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que Adão e Eva tinham feito. Mas ele chega tranquilo. Onde estão? Na verdade, ele faz essa pergunta a Adão, que era o responsável. Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mais uma vez aparece a palavra medo aqui. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aqui nós vemos um problema que tem atravessado séculos. O ser humano não consegue assumir a culpa. O ser humano não consegue assumir a culpa.
É sempre o fulano fez isso comigo e eu fiz aquilo. Eu acredito que as coisas teriam um outro rumo se homem e mulher falassem assim: Deus, eu sei, nós sabemos que o Senhor nos ordenou para não comer, mas nós cometemos um erro. Nós estamos arrependidos, nós não sabemos o que fazer. Nos encontramos numa situação onde estamos sentindo coisas que nós nunca sentimos antes. Nós estamos com medo, nós estamos com vergonha. Senhor, nós não sabemos o que fazer. O que nós vamos fazer agora? Eu acredito que a história da humanidade teria um outro rumo. Talvez Satanás tivesse sido derrotado naquele momento. Mas o homem não faz isso. O homem e a mulher não fazem isso. Passam a culpa um para o outro. E acontece o que aconteceu. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui também tem outro ponto interessante. Então a serpente não rastejava. A serpente, segundo alguns livros que eu li, diz que a serpente voava. Lembra que eu falei no começo que a serpente era um animal de destaque? A serpente voava. Mas depois desse episódio, a serpente passa a rastejar e a comer pó. Olha, se vocês me perguntarem assim, Camupa, mas se a serpente só foi usada, por que Deus amaldiçoou a serpente? A resposta é: eu não sei. Eu não sei. Provavelmente os animais tinham algum tipo de consciência que permitiam. Não sei, eu não sei. Eu não vou viajar aqui nas ideias. A verdade é que eu não sei. Mas a serpente aqui é amaldiçoada porque, de certa forma, foi canal para que a mulher e o homem pecassem. Ok? E no versículo 15 nós encontramos a primeira profecia bíblica. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como para a primeira profecia bíblica? Sim. Sim, primeira profecia bíblica. E nos próximos estudos sobre Apocalipse nós vamos falar sobre isso. Ok? Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Algumas pessoas têm tentado explicar isso de uma outra forma para não parecer que a Bíblia é machista. O homem, mesmo antes do pecado, já era o líder. E quando eu falo líder, eu não falo líder no sentido de ser ditador. Eu falo líder no sentido de servir os outros. O próprio Jesus é exemplo disso. Ele, sendo Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. Ok? Então, o líder deve servir. O líder deve criar condições para que a sua família viva da melhor forma. Certo? Quer seja espiritualmente, quer seja em outros pontos, em outros aspectos da vida. Ok? Eu falo mais sobre isso no meu treinamento Segredos Escondidos em Gênesis. É bem provável que você já tenha visto um comentário fixado falando deste treinamento. Neste treinamento, eu falo sobre como viver o plano perfeito de Deus no seu relacionamento, no seu casamento. Tudo à luz da Bíblia, ok? Se você quiser fazer parte do meu treinamento, vou pedir para que você veja a descrição deste vídeo e clique no link para você fazer parte do meu treinamento, certo? Bom, eu parei no versículo 16. Então vamos no versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Aqui também vale lembrar que antes do pecado havia trabalho. Então não é que o trabalho é fruto do pecado. Não. O trabalho não é fruto do pecado. O trabalho árduo, o trabalho pesado é fruto do pecado. Mas o trabalho em si não é fruto do pecado.
Então, se você é preguiçoso, se você não quer trabalhar, se você não quer fazer nada da vida, fique sabendo que não há espaço para ti no céu. Porque no céu não vai pessoa preguiçosa. Ok? Na nova terra, segundo Apocalipse 21, na nova terra não vai entrar pessoas preguiçosas. Versículo 18. Produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e a pó tornarás. Aqui é mais um versículo que comprova que a alma não é imortal. A alma é mortal. Se você ler Gênesis 2, versículo 7, você vai entender que nós somos almas viventes. E o que acontece quando nós morremos? Justamente o processo reverso da criação. O corpo que foi formado do pó volta ao pó. E o fôlego de vida, ou espírito, segundo Eclesiastes 12, versículo 7, volta a Deus que nos concedeu. Ok? Então, se você acredita na imortalidade da alma, repare que aqui, no começo, Deus já deixa claro o que é morrer. O corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus. Não há consciência vagando em algum lugar. A alma que se prega por aí não faz atividades em outros lugares, outras dimensões, segundo Eclesiastes 9, do versículo 5 a 10. Ok? O morto não faz nada. O morto morre. Parece redundante, mas o morto simplesmente morre, ok? Morrer é o inverso de viver. Simples assim. Em vida você faz as coisas e na morte você não faz nada, ok? Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Ok, então Eva significa mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Lembra que Satanás tinha dito isto? Satanás mentiu, mas a sua mentira estava repleta de algumas verdades. Ok? Estava repleta de algumas verdades. Talvez foi por isso que Eva não entendeu de cara que era mentira. Porque a mentira de Satanás estava imbuída, estava misturada com a verdade. Conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma. Ou seja, se o homem comesse da árvore da vida, segundo este texto, eles poderiam continuar a viver eternamente e com pecado. Você entende como Satanás é inteligente? Você entende o plano que Satanás estava arquitetando? Satanás queria imortalizar o pecado de alguma forma. Mas não dá certo, porque Deus aqui entende o cenário, fala assim, olha, vamos colocar uma tranca aí. Vamos evitar que eles voltem e comem da árvore da vida e vivam eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Talvez nós nunca vamos entender exatamente o que foi isso, até nós conversarmos com Jesus. Ok? Talvez nós nunca vamos entender esse cenário até nós termos uma conversa pessoalmente com Jesus e Adão. Imagina como vai ser fantástico isso. Imagina nós conversarmos com o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. Adão contando a sua versão da história e Jesus contando os detalhes que nós nunca imaginamos, nós nunca pensamos. Será fantástico. Bom, eu deixei alguns pontos porque eu sei que vocês têm muitas ideias para compartilhar. Então, o que eu vou pedir? Deixe
aquilo que você acha de um determinado versículo que nós lemos aqui nos comentários. Faça isso, que as outras pessoas que vão assistir a este vídeo vão poder ver o seu comentário e se enriquecer espiritualmente, ok? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu for postar por aqui. Eu já te fiz o convite a comentar no vídeo, então faço o convite de você compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.